Estou chamando a Bel de volta porque a live caiu e ela ainda ia dar até logo. E também caiu aqui o bagulho. Então vamos ver se ela vem aqui. Vem ela lá. Vamos ver se eu... Oi, Adame. Caiu bem na hora. Pois é. A live caiu, ainda bem que eu já estava na despedida. Oi, doutor Zé Carlos, do bloco da Tavênia de Niterói. Bem, eu fui aquela hora, eu estava falando com o Del Garcês ontem, dois momentos trágicos. A hora que você vai começar, que fica ali, começa, tem hora que começa, tem hora que não começa, e a hora que você vai terminar. Sim. Que você tem que parar o mundo. Naquela outra nave, você viu lá a errada de dedo, né? E você acaba perdendo a live. E aí, então, eu tenho feito Garcês, isso. ele tá aí, acabou de entrar. Olha aí o Del Garcês. Oi, Né? Del, nosso Luiz Gama nos palcos. Eunice Léo. Fez aniversário. Fez aniversário ontem a live de mais de... E a OAB vai arrumar patrocínio, finalmente, depois de 5 anos, o Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, sem patrocínio, estamos tentando patrocínio. Mas eu diria que a gente estava no finalzinho e eu ia passar para você terminar. A gente salvou a live, está arrumando ela direitinho lá. Então, eu vou passar esses momentos para você fazer esse fim de live aí, porque é bom assim, quando ela está curtinha, intensa e que deixa saudade. E você tem mais alguns minutos aí para você falar, porque eu salvo também. Tá, maravilha. Fala. Bom, eu quero parabenizar todas as mulheres negras brasileiras, né, que mais um Julho das Pretas, né? Estamos juntas, irmanadas, ocupando as ruas, as redes sociais, trazendo as nossas vozes de mulheres negras, descendentes, né, de Dandara, Cotirene, Luísa Maim, né, contemporâneas de mulheres negras valorosas, né, Lélia Gonzalez, Luísa Queridíssima Bairros, professora Elzimara, adentrando aqui a live para dar uma gracinha lá de Uberlândia. Luísa Bairros, Sueli Carneiro, e tantos nomes, Lúcia Xavier, Jurema Werneck, né, à frente da Anistia Internacional, Jurema Werneck corajosa, né, aguerrida, né, bem no espírito do que ela trouxe, né, das Ialodês, né, as mulheres negras que têm a identidade política das Ialodês, vinculadas às mulheres, às nossas divindades, né, africanas, às nossas deusas, né, e ao masculino e ao feminino, né, que coadunam nas religiões de matriz africana, né? Então nós temos mulheres negras que têm as forças, né, de Ogum, as de Oxum, as de Ançã, as de Iemanjá, né, mulheres negras das águas, né, mulheres negras quilombolas, e ocupamos aí mais uma vez, né, essa cena política do julho, né, já como mês, né, consagrado como mês das mulheres negras, reforçando aí as nossas mobilizações pelo nosso espaço plural. Quero saudar aqui minhas companheiras da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal e entorno, né? Nós que somos um grupo de mulheres negras, né, aqui do Distrito Federal e entorno, a maior parte vindas de vários lugares do Brasil, mulheres negras, né, do Rio de Janeiro, mulheres negras do Piauí, de Sergipe, do Rio Grande do Sul, né, do Maranhão, né, mulheres negras que, por mais diferentes aí histórias e trajetórias, sejam elas das migrações, né, internas, sejam elas, né, decorrentes da diáspora negra, nós estamos juntas, né? Então, os ecos da voz das mulheres negras, né, que a gente vê nas periferias, né, a Débora
das Mães de Maio, a Mônica Cunha no Rio de Janeiro, né? O que a gente vê das mulheres negras como Vilma Reis na Bahia, as mulheres negras pernambucanas, Mônica Oliveira, as do Norte. A gente vê aí mulheres negras que não se furtam à luta política para o enfrentamento e a eliminação do racismo e do sexismo. E, como eu falava, cada negro e cada negra tem o seu papel histórico de continuar essa saga, né, de trazer a dignidade, a cidadania, a inclusão, os direitos para o povo negro. E que cada branco e cada branca, né, que tenha se declarado antirracista em 2020, efetivamente assuma o seu papel político, né, de garantir realmente o apoio e, mais que tudo, as ações reparatórias e afirmativas para a inclusão do povo negro. Te agradecer aqui pelo convite, né? Quero saudar também as mulheres negras de Axé, não poderia deixar, né, de sagrá-las aqui no seu espaço. Mulheres negras que vêm sendo atacadas o tempo todo com a queima de terreiros, né, com a desqualificação, como a gente viu há pouco tempo aqui no Distrito Federal, com a Mãe Baiana. Pois né? Fundação A Mãe Gilda, Palmares, né? Mãe Gilda, né, que veio inclusive a óbito em razão do racismo contra as religiões de matriz africana, né? O 21 de janeiro é considerado dia da intolerância religiosa, né, em razão dela. Então nós temos aqui fartos elementos, figuras históricas, né, sejam aí de um passado longínquo ou da nossa contemporaneidade, né, que nos levam para frente e que nos trazem o tempo todo o reacendimento dessa chama, da chama da coragem, da chama da indignação, da chama da alegria, porque nós somos mulheres negras alegres, nós somos mulheres negras, né, que não nos deixamos abater pelo racismo, né, e pelo sexismo. Nós somos mulheres negras que queremos viver e continuamos o tempo todo afirmando que mulher negra tem que ter espaço na sociedade brasileira. Então, aqui te agradecer esse espaço e que a gente possa continuar conversando. Essa já é a segunda live, só para quem entrou aqui. Aí está a jornalista da Tribuna do Advogado, da OAB do Rio de Janeiro, Clara Passe, que é da comunidade judaica, uma parceira e uma entusiasta desses temas, né? Meu querido amigo Delgar 6, só para contextualizar, esse já é o rabicho da live. Nós já fizemos da primeira live, estávamos encerrando quando a live acabou sem avisar, viu? É outra coisa que a gente... Coisas da plataforma, Instagram. Né? Ela não apareceu aquele reloginho, ela simplesmente puf. Mas eu tu tá vejo lá, safo, né? Depois de um mês fazendo live todo dia, tu tá mais que safo. Agora tu pode contar a tua experiência, inclusive. E aí estamos aqui trancados aprendendo na live. As lives tem... E não se esqueçam, 22 horas lá, a live da Tereza Cristina, a T-terapia, né? Que tem salvado. Que é muito... outra questão também, né? Até estava falando com a Cláudia Santos, lá minha querida amiga da Bahia, de Salvador, que é esse espaço, e a tese da Jurema Werneck traz as damas do samba, né? As mulheres negras no samba. E aí a gente vê a trajetória... A Nilcemar Nogueira voltou aí, ó, dizendo que você arrasou. Ai, eu te adoro! Tô louca para voltar para o Rio de Janeiro, amiga. Tamo aí, olha, Marquês de Sapucaí é pouca para nossa alegria. Mas aqui queria falar das mulheres do samba e trajetórias como a da Tereza Cristina, que nos mostram. Tereza Cristina teve o primeiro patrocínio. Isso é um escândalo. Em razão da mobilização de internet e das lives. De live. E de uma artista, uma cantora daquela segunda, terceira... Não, e uma intelectual absurdamente... porque acham que porque ela é cantora de samba, ela não é intelectual. Quem está acompanhando lá, vê o que ela lembra, o que ela interpreta, e me deu, inclusive, mais um argumento para acabar com o papo da nova treta na internet, a galera que está lá a galera que está lá só na lacração, começou a gritar, não tenho nada para celebrar no 13 de maio. Teve
um companheiro aí. Olha, E eu sempre não tem... digo que eu tenho, porque na minha família ninguém tem carta de alforria. Porque se tivesse carta de alforria, Pois ela é. estava na sala, entendeu? Então... Não tenho nada para lembrar com as afro, mas deixa celebrar o 13 de maio. Olha, esse papo é furado. Porque se tivesse uma alforria na minha família, tu acha que não estaria Claro que tem que se lembrar. no quadro da sala? Estaria, né, meu querido? E aí, a revolução inacabada, a abolição inacabada, eu falei, olha só, vamos devagar. Inacabada, Eu né? Mas tenho a um gente não 13 pode de botar maio. no lixo. Lembra lá a sua avózinha, que tá, a sua tataravó, que passou a vida inteira celebrando, sonhando com a libertação dos cativos. Então, o dia que teve para libertar, não tem nada para celebrar. É a mulher que estava lá com... Hoje tem uma foto ótima que apareceu. Não está gostando de máscara? Tem a máscara que os escravos usavam, a bola de ferro. E aí aquele ser humano sai para a libertação, para a alforria, e não tem nada para celebrar. Isso era um argumento. O outro argumento, nessa treta dos trezistas versus quatorzistas, né, a nova treta que absurdamente desnecessária, que Santa foi Alves, olha Santa, o negro, o DF, muito bem, Santa. Vai ter aqui a Cláudia Vitalino, ainda o negro também. Aí, depois disso, tem a luta pelos abolicionistas, a luta dos abolicionistas. Toda a turma aqui, Gama, Zé do Patrocínio, Bolsa, todo esse pessoal que deu a vida pela abolição, não tem nada para comemorar. Fora 13 de maio. As mulheres, calma aí, é um diálogo. Fora as mulheres negras que foram apagadas, né, dessa cena da abolição, das mulheres negras que lutaram pela abolição ao lado de homens negros, né? E é algo que a gente precisa recuperar. Precisa recuperar. E aí a Tereza Cristina, na live, deu mais uma. Ela foi uma live que tinha os pontos de caboclo da Umbanda, especialmente, e do Candomblé. Ela diz assim, eu não concordo de não falar do 13 de maio, porque na Umbanda, e ela diz, eu sou da Umbanda, preto velho. Tudo é preto velho, preto tudo velho. Fala da abolição, do sonho, da abolição, do sonho da libertação dos cativos. E aí, veio lá, eu não tenho nada para comemorar no 13 de maio, porque... E a Afro deixa para cá, a Afro deixa para lá. Tá, segura aí. O fela da mãe. Vai lembrar da tua tataravó lá que saiu. Agora, aí, o que a Tereza Cristina traz, e aí estou refletindo muito lá com a Cláudia Santos, né, da Bahia, é justamente esse espaço das mulheres negras, né, artistas, que é um espaço do ponto de vista da cultura, do ponto de vista da preparação mesmo da artista, né, e do business, né, do marketing, do mercado, a gente vê que ela é tratada como uma mulher negra, né? Absolutamente uma mulher negra que, para, inclusive, continuar a sua arte, né, ela precisa fazer lives todos os dias, todas as noites, para ocupar o seu tempo para dar vazão. Está na terceira paga. Para dar vazão. Mas está com 70 mil para dar vazão à sua expressão artística. Né? Porque as lives... E é uma enciclopédia, né? As lives dela trazem isso. Né? Essa mulher negra, artista, né, que precisa o tempo todo dar vazão à sua condição, que teve a primeira live, o primeiro patrocínio nesse período aí da pandemia, e esse patrocínio traz uma outra questão também, porque diferente de vários artistas, né, e várias artistas, ela é uma artista que vai para a própria live solicitar recurso para si e para a sua banda, né? Que é uma outra situação também que a gente precisa falar sobre cultura. Né? Babalaô e Vani dando axé da sua presença de novo aqui. Axé. E aí, Vani? Segundou. Então, aqui da gente falar esse espaço, né, que é um espaço que está nos mostrando, né, o quanto que a cultura precisa ser discutida, né? Inclusive é uma sugestão aí, tu que é o rei das lives, né? Tu é o rei das lives. Eu tô aqui só conversando. A Lúcia Xavier é a rainha das lives, né? E eu tô adorando ver vocês
na internet, né, de que os nossos laços negros, né, eles estão hoje estabelecidos nas redes sociais de uma forma que não estavam antes. Né? E isso é muito importante, porque a gente traz e qualifica o discurso, qualifica as discussões. Isso é um ponto importante, que é a qualidade. A qualidade e o conteúdo. E a oralidade. Né? Porque como está gravado... A oralidade como princípio. Né? Porque a gente hoje está se valendo das novas tecnologias e se valendo Helena Teodoro. Helena Teodoro. E nos valendo aí de uma outra, de novos formatos e linguagens sobre a oralidade. E isso é maravilhoso, né? Se a gente for ver... Ivani chegou em 14 mil seguidores. Aqui a Neide Rafael está falando, né? Da tia Ciata, né? Então a gente está falando aqui de... e o samba sempre perseguido, o samba sempre criminalizado, né? Aqui no Semar a gente está falando Cartola, né? A gente está falando aqui de vários No Semar, né? Deixa eu ver aqui. No Semar acho que é quinta-feira. Semar Nogueira. Vou me organizar para assistir no Semar, que eu adoro. Ela é super amiga do meu compadre, Jorge Carneiro, né? Do Rio de Janeiro. Então, aqui a gente está falando, né, da nossa... Dia 9, quinta-feira. Tem uma companheira aqui que eu conheci na rede. Primeiro, a Nicea, professora Nicea Mauro, da ABPN, vem na sexta-feira aqui, live de gala. No dia 8, Clátia Vieira, bombando. Clátia está super, ultra, mega ativa, né, na edição. Amanhã. Queria registrar, espera aí, antes de tu passar a tua programação, queria falar dessa atuação do Movimento de Mulheres Negras do Rio de Janeiro, né, Clátia com Fórum... Fórum Estadual de Mulheres Negras do Rio de Janeiro, que inclusive está trazendo o tema da violência contra as mulheres negras, trazendo campanha, colocando os homens negros na fita, para eles atuarem e falarem com outros homens negros e não negros, para acabar com a violência contra as mulheres. Algo muito importante. Crioula, Instituto Marielle, estão em rede, junto com a Anistia Internacional, buscando levar comida para o povo negro. Mulheres negras em atividade, né? Em atividade física, presencial e online. Então, a gente precisa, Dami, trazer essa nova moldura, essa amplitude, né, da militância negra, né, desse protagonismo de mulheres negras, né, de alguns homens negros hoje, nessa cena decorrente aí da pandemia e, mais que tudo, nas conversas que estão acontecendo nas redes sociais. O Fórum Estadual de Mulheres Negras, ele parceiro, é integrante, né, como agora tudo é estrutural, ele é estrutural da Comissão Estadual da Verdade da Escravidão. Tem lá várias mulheres negras que participam, inclusive a Clátia. E essa live que a gente vai fazer era um evento que a Clátia tinha proposto para falar sobre favelas, quilombos, vozes que ecoam na reparação da escravidão, periferias. E a Clátia, a gente está sempre lá, brigamos pra cacete, mas ela é uma fofa e ela puxa o fórum. Porque essa mulher negra não chega junto, a coisa não não, ao contrário, lá elas fazem, mandam e desmandam. A mulherada lá, porque um beijo aqui a Valesca, escritora negra, paraibana, a Su Sena, né, que foi minha ex-aluna de jornalismo da Católica aqui de Brasília, muita gente querida, né, entrando aqui, vendo essa nossa conversa. Que já é o final, é o fim da primeira conversa. Só para avisar, já teve uma live, essa aqui era a despedida, né? Aqui a Elzimar querida, minha mulher que está lá em Uberlândia, eu estou aqui, dizendo, é isso mesmo, Bel. Zizi? Oi, Zizi. Zizi. Tem que dar uma pressão, porque esses caras aí não sabem, né? Então, mas lá a mulherada manda e desmanda, porque tem a Flavinha, a minha bivice. A Flavinha é um case, porque a Flávia veio comigo do Frente Favela Brasil. Ela era vice-presidente era co-vice-presidente do Frente Favela Brasil, saiu de lá, depois eu também saí, porque eu fui candidato a deputado federal, e ela veio para
a OAB. Ela é sobrinha de nada mais, nada menos do que Ivete Sacramento, minha reitora candidata permanente a ser ministra da Educação. Se Ivete Sacramento fosse ministra da Educação, o país não estava nessa lereia que está aí com esses absurdos que o governo Bolsonaro tem procedido. Né? A Ivete Sacramento, que fala, na época do Antônio Magalhães, Ivete Sacramento conseguiu colocar 17 campi em 24 da Universidade Estadual da Bahia e comandou, né, com pulso de ferro o ingresso das cotas na UNEB. Né? Ela lá e a Nicéa Freire aqui na UERJ. Por essas duas mulheres que pilotaram as cotas. E só para encerrar a minha participação... mulheres negras advogadas que estão ocupando um espaço fundamental na OAB, né? Isso que eu ia dizer, a Flávia... Novos nomes surgindo, mulheres advogadas, né, com trajetórias, né, bastante consolidadas, ocupando o espaço político e tensionando, né? Porque as instituições precisam mudar e cada instituição precisa enfrentar o racismo e fazer esse trabalho é um trabalho que recruta, né, fundamentalmente homens e mulheres negras, né? Pela sua expertise. A Flávia está em 2 comissões. Eu sugiro até que vocês chamem ela para discutir, porque a Flávia está num local muito estratégico hoje. Pela atuação dela dentro da CVM, ela começou como secretária, foi a vice-presidente. A OAB Mulher convidou ela para ser secretária, a Marisa Gaudi, que é a diretora, convidou ela para ser secretária da OAB Mulher, que é uma briga danada. Briga danada porque é uma comissão muito disputada, e a OAB Mulher, e ela agora é vice-presidente da OAB Mulher, mantendo a vice-presidência da Comissão da Verdade da Escravidão. Então, eu acho um case fantástico. E agora vai para a Comissão Nacional da OAB Mulher. Então, ela é fantástica. Eu acho que a Flávia ela é muito estratégica, porque é uma advogada jovem, ela é mãe, tem a foto dela comandando o evento, eu estava de licença, porque eu era candidato, e a Flavinha dando de mamar para a Ive, que comandou o evento sobre candidaturas negras e reparação da escravidão no plenário da OAB do Rio de Janeiro, ao lado da doutora advogada Equede Maria Moura, com 87 anos, Cláudia Vitalino, que a gente entregou a carteira da OAB no evento da Mulhenagem, a Carla Lima também, membro da Comissão Estadual da Verdade e do Fórum, e a Cláudia Vitalino também, com seu portentoso turbante. Quer dizer, e foi muito importante esse evento, a foto da Flavinha estava lá na revista do Senado. Então, na semana passada, eles me chamaram para fazer lá uma reportagem, botaram o Silvio Almeida no Senado, aí semana passada. Aí o repórter não achou um monte de gente, eu falei, fala com o meu vice da Comissão Nacional, que é o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, que está há 15 anos fazendo ação afirmativa, está lá na Universidade Zumbi dos Palmares, é a única universidade. E aí, botou o Silvio Almeida e eu falei, tá faltando mulher. Quando eu vi, ó, vamos apanhar. Não tem mulher, 3 marmanjos lá. Isso aí ele chegou a hora de vocês apanharem publicamente se não tiver mulher negra. Não, mas a gente não teve culpa. Não tem. É sempre assim. Ele procurou. Ele procurou algumas mulheres. Ele disse, mas eu procurei a Djamila, procurei não sei quem. Não nos responderam. Eu disse, pega a Flávia. Aí a Flávia... Meu caro, o que não falta... Bom, aí ele botou lá a Flávia. Botou a Flávia com o seu... pilotando o evento lá, entrevistou a Flávia. Ora, muitas vezes as pessoas também
procuram e não tem resposta. Eu sei que ele deu jeito e incluiu a Flávia, eu achei fantástico, porque E aí foi no a dia gente seguinte... entra numa outra questão que, né, como jornalista, para mim é muito cara, que é justamente as vozes, né, as fontes entrevistadas, né? Então, assim, muitas das vezes você tem ali algumas pessoas e fica-se só naqueles nomes. E Exatamente. todos os Aí outros são todo mundo quer fazer. né? Você Então, imagina assim, o Silvio Almeida hoje. A Universidade aí de Brasília estava procurando, eu queria falar com o Silvio Almeida, porque eu quero fazer uma discussão de racismo e economia. Então, um companheiro pediu, eu falei, olha, o Silvio Almeida teve aí, ele fez parte da Comissão da Verdade na primeira gestão, teve fazendo um debate com mas o aí Evandro ele não Pisa, tinha os e aí não deram holofotes. bola para ele. Claro, não Aí estavam os agora todo mundo... holofotes. Mas isso, agora tá aí. né? Então, Isso a fama, né? E mais que tudo, o agendamento das chamadas vozes oficiais ou consagradas explica, né? Por isso que é muito importante a gente estudar com afinco as nossas áreas profissionais, né? E principalmente quando a gente faz o que o Edson Lopes Cardoso nos provoca, ele que foi meu examinador de tese, né? Maravilhoso, Edson. Já ouviu falar. Já ouviu falar dessa pessoa? Que fala da perspectiva negra, né? Então, tudo a gente precisa analisar a partir da nossa perspectiva negra, né? E isso é muito importante quando a gente faz essas análises do ponto de vista das fontes, né, entrevistadas na perspectiva negra, né? Que negros e negras que são alçados, né, ao debate público, né? Porque tudo isso que você está falando porque quando insiste naquela fonte, naquela voz, tu elimina um monte de gente, né? E inviabiliza discussões, inclusive, que podem ter até mais consequências políticas, do ponto de vista do conhecimento, das propostas, da capilaridade e da vinculação política com determinada área. Mas quando tu vai ali para as fontes célebres, ou para quem está hoje na crista da onda, né? Porque sempre jornalista vai fazer essa artimanha, né? Ela é muito característica, né? Eu tenho uma treta para você já aí. Termina aí. Meu caro, a gente vai fazer uma outra live, era só uma despedida. Termina aí que eu vou botar, que eu botei no Twitter ontem. Nem li teu Twitter. Então, o que a gente está falando é que realmente as nossas vozes precisam ser plurais, né? E não somente falar da questão racial negra, que é outro, né? Outra aprisionamento. É um outro aprisionamento só pode que o falar racismo nisso. nos traz, né? Que é só falar disso. Não é dizer que a gente não vai falar, claro que a gente tem que falar, mas é o aprisionamento que nos inviabiliza de falar sobre os diferentes acontecimentos, fatos, sejam eles cotidianos, triviais, prosaicos, até os republicanos, estratégicos, macropolíticos ou econômicos, né? Então a gente está falando aí de um aprisionamento e o racismo nos amordaça no momento de alçar aí a esfera pública. Eu queria colocar, eu fiz essa provocação no Twitter aí, quem quiser ver tá lá, @HumbertoAdami. E estou esperando respostas. Eu vi a reportagem, jornalista Bel Clavelin, sobre a entrevista daquelas aquelas especiais ali na CNN, comandadas pela Daniela, a Gabriela, Gabriela Prioli, todas aquelas quatro, Mameri, e que são muito boas jornalistas, né? Tá faltando botar uma negra ali, não sei por que ainda não entrou. Aí, elas foram entrevistar... Tu não sabe por que não entrou? Eu tenho só uma palavrinha para responder. Não sei por que não entrou. Racismo. Aí, foram entrevistar a professora Lilia Schwartz, que falou do racismo, da vida dela, do combate ao racismo. Bem, eu fui procurar o famoso Manifesto contra as Cotas de 2006, quando muitos cotistas estavam quase apanhando para entrar na universidade, sendo com aquele quarteto do mal, Ali Camel, Ivone Magui, o Magnoli. Demetrio Magnoli, que está fazendo cara de bonzinho na Globo News,
né? E o Peter Fry. E diziam dia e noite que as cotas não iam dar certo, que não tinha racismo no Brasil, isso era importação do ódio racial norte-americano, que isso ia pegar fogo no campus. 2006, eles entregaram um manifesto de 114, abre aspas, intelectuais contra as cotas, dizendo que não podia ter cota lá. E a gente apanhando aqui, né? Doutor Gilberto Silva, Comissão da Igualdade. Vera Sintra. Beijo, Vera Sintra. Igualdade da OAB de Minas Gerais. E aí, não é agora, depois da DPF 186, tem depois da ADC 41, a pedido da Comissão Nacional da Verdade. É lá 2006. Os cotistas aí, que tiveram a Defensoria Pública e o Ministério Público contra as cotas, foram 300 mandados de segurança aqui no Rio de Janeiro, 260 liminares contra os cotistas para botar gente que não tinha passo, que não era da Vanilda Silva, olha aí, chegando aqui. Bem, e aí, a pergunta é, a professora Lília Schwartz, que evidentemente é uma intelectual celebrada, se declara nessa entrevista, eu sou a favor das cotas, e foi lá muito homenageada, muito celebrada. A pergunta é, aí eu vou lá, abro, quem quiser vai lá e vê. Tá no meu Twitter. A Vanilda já deve ter ido lá ver. A Comissão da Igualdade Racial da OAB do Rio Grande do Sul, com a Carla Meura, presidente lá, minha colega. A gente vai simplesmente se perdoa o manifesto contra as cotas, que eu nunca perdoei. Eu, inclusive, fui ver o látis de todos os 114 que assinaram lá os contra-cotas, e eles todos receberam o que eu chamei outro dia na aula magna da Fiocruz, de fruto da caridade internacional, que era o fato deles todos terem recebido ajuda de Ford, Rockefeller, Kellogg, todos eles receberam bolsas de estudos, que eram de graça. De graça eu, no meu modo troceiro, chamei de caridade internacional. Tomei um passa fora de uma professora muito importante lá da USP. Então só não pode falar que era caridade. Isso é filantropia capitalista ou capitalismo filantrópico, né? Falei, tá bom, mas continua sendo de graça. Minha pergunta é, a gente passa borracha e esquece, deixa pra lá. A gente tem memória. Deixa pra lá, porque quem foi... me fala aí agora. A memória ela é crucial, né, Adami? Porque, assim, o que a gente vê hoje é a tal da onda, né, que a gente estava falando na primeira live. Hoje, não é de hoje, né? Porque aqui, se a gente colocar, por exemplo, isso é muito característico no âmbito da imprensa, né, que é a minha área, veículos lá atrás que apoiaram a ditadura dos anos 60, nos anos 80 fizeram campanhas pela direta já. Apagaram o apoio ao golpe. Né? Então, assim, racistas, né, que se colocaram contra as políticas de ação afirmativa num momento crucial em que, inclusive, a academia brasileira, né, as universidades brasileiras tinham de ter tomado uma outra postura histórica, como realmente... E a USP foi a última, né? Intelectual, né, produção intelectual, conhecedora das mazelas nacionais, né? Não se colocou como uma forma... A gente viu uma grande divisão e vimos nomes importantes, né? E aí é muito importante quando tu traz isso, que explica muito de como que a ciência brasileira reifica o racismo, né? E inviabiliza, né, realmente a ruptura, né, e o entendimento... Eu sou a favor das cotas em 2020. Sendo que em 2006...
20 anos atrás... assinou contra as cotas. E o peso dos currículos light... Quando a gente... Vamos tirar essa conversando toda. Queria falar aqui uma centralidade. O que a gente estava falando de 20 anos atrás, né, ali em 1995, lá com o GTI, né, de valorização da população negra, até todas aquelas propostas para a terceira Conferência Mundial contra o Racismo, a gente estava falando ali de um momento muito forte, né, e que era daquela grande ebulição, inclusive preparatória, para uma grande Conferência Mundial contra o Racismo, que chegou a ter quase mais de 500 presenças de negros e negras ativistas em Durban. E 20 anos depois, com o assassinato de um homem negro nos Estados Unidos, a onda antirracista ganha esse vulto, né? Então a gente está falando aqui de um marco temporal curto, né? Se a gente for pensar 20 anos, né? Considerando aí a história do Brasil, considerando os efeitos do racismo, é pouco tempo, e de uma memória que se esvai. E aí eu volto a dizer a importância do movimento negro, do movimento de mulheres negras, né, que faz não só a disputa política ideológica com relação ao racismo, como propõe, né, novos, né, projetos de sociedade brasileira, como a gente vê aí historicamente no movimento negro, como a gente vê aí de uma forma atualizada do movimento de mulheres negras, com a Grande Marcha Nacional de Mulheres Negras contra o Racismo, a Violência e pelo Bem Viver, de 2015, que completa 5 anos neste ano, né? Então, a gente está falando de memória. As nossas memórias, né, elas estão, inclusive, nesse momento de pandemia, de redes sociais, de lives, elas estão sendo renovadas. Essas informações estão chegando a pessoas e audiências mais amplas, né, de modo aí que a gente tem que racista, a gente sabe muito bem o que você fez no verão passado. Não vai ter essa de dizer e de apagar, que está tudo escrito, né? Tá bom. Eu acho que, embora a gente tenha aqui mais chegando ainda gente, para ouvir aí a gloriosa... Oi, Neide Montenegro, professora aqui do Distrito Federal. Já lá se vão 20h42, né? Nós estamos terminando... Caramba, né? A ideia era fazer uma live só. Esse pessoal que fala mais já vão... é isso aí. Já vão... Olha quem chegou agora aí. No finaleira. A sua irmãzinha, querida do seu coração. A da coalizão. A da coalizão. Enfim, eu acho que como já lá se vão 42 minutos do segundo tempo, né? Sim. A live tem 42, mas tem que ter o limite do tempo razoável da live, né? Outro dia vi uma live a proporcionalidade que é muito falada no Supremo Tribunal Federal, que é o tempo razoável da live. Nós, para não correr na mesma... Embora tenham renovado as pessoas aqui, eu acho que a gente vai encerrar daqui a pouco. Quero voltar nesse assunto aí de revisitar o tal do... Quem quiser, abre aí na internet. Salve, Thalita Vitor, liderança aqui do Distrito Federal em torno do movimento de mulheres, né, representativa também da população LGBT. Né? Foi aniversário da Regina Adame aí esses dias. Essa pessoa que foge no dia do aniversário. E aí, então... Eu queria ver isso aí, eu quero voltar a essa discussão. Quer verificar, agora está todo mundo. Eu sou a favor das cotas. E está lá o manifesto contra as cotas foi entregue, inclusive, para o presidente do Supremo Tribunal Federal. E aí, se eu for lembrar isso... Silene, 30 é coisa do Adame, deixa para lá, deixa para lá. Não, mas peraí, como deixa para lá? Você coloca a força do seu currículo Lattes. E aí chegamos à discussão, para encerrar, a discussão do currículo Lattes do Decotelli, que foi sumido em 5 dias, e também a questão das estátuas
e estão sendo derrubadas aí, que eu vou participar de uma live aí da Associação Brasileira de Antropologia no dia 16, e eu não tenho, não me agrada esse negócio de sair derrubando as estátuas. Acho que pode mudar, ressignificar, mas eu não gosto muito daquela ideia como foi daquela, me deixou muito impressionado, daquele dos Budas que foram de 1000 anos, os Budas milenares que foram... ao currículo, né, veio à tona, né, inclusive, um elemento muito interessante, que é de que 75% das pessoas forjam títulos, né, ou conhecimentos nos seus currículos profissionais e acadêmicos, né? E aí a gente tem debates muito importantes, que nem dá para falar aqui, né? Também nem sou expert nisso, que é com relação... Não, porque já vai acabar a segunda live, tá? Pois é. Que é com relação... Vanilda está dizendo, o manifesto é documento, não deve cair no esquecimento. Claro que não, Você jamais. viu meu Twitter, né, Vanilda? Claro. Vai lá no Twitter que tá lá. Eu botei claro que não. um linkzinho. Ele é peça histórica e contemporânea. Né? Então é importante. E jurídica, inclusive, né? Porque dependendo das questões, pode estar fazendo aí os segmentos jurídicos. Com relação às estátuas, né? E aí, assim, o caso, né, do professor, ele me traz ali um texto da Sueli Carneiro, que ela escreveu na época... né, da situação lá da ex-ministra Matilde Ribeiro, né, de dobrar o delito, né? E negro e negra, o delito é dobrado porque preto porque preta né? E disso a gente tem que atuar em cima sempre, porque quando o negro, quando uma negra está sendo, né, dupla, tripla, mente desqualificada e atacada, a gente tem que pular, né? Então, assim, essa é a nossa luta. Por isso que a nossa luta contra o racismo, ela é absolutamente política e ideológica, né? E com relação às estátuas, até a gente falava antes da live, eu nem quero entrar no mérito lá do derrubar ou não derrubar. Agora é dos questionamentos que tudo isso está trazendo, né? O assassinato do George... A pessoa faz live, atende telefone, fala no WhatsApp. O assassinato... É a Flavinha, vai vir para a live. O assassinato do George Floyd, e mais que tudo, né, a luta política do movimento negro de não deixar que este assassinato, né, tivesse o mesmo decurso do que todos os outros, e o movimento negro nos Estados Unidos, assim como o movimento negro no Brasil, politiza os assassinatos de gente negra, né? E traz justamente a revisão da historiografia. E traz a revisão, inclusive, das estátuas escravocratas. A gente vê aí os ícones, né, os símbolos do escravismo, né, em praças públicas nos Estados Unidos sendo derrubados, na Inglaterra sendo derrubados, na Bélgica sendo derrubados, e no Brasil, silêncio. Assim como, né, a cena do assassinato do George Floyd praticamente se repetiu em Carapicuíba, e, né, o silêncio foi rompido apenas pelo movimento negro e pela cobertura de imprensa, né? Então a gente está falando aqui de algo que nos une, né? Que é o racismo no mundo, que é a luta contra o racismo e que é a diáspora negra, né? De atuar o tempo todo para acabar com o racismo e, mais que tudo, das mentiras históricas. Januário Garcia entrou na sua live, meu. Na nossa live. Januário Garcia, eu tenho livro aqui, ai, que vontade de pegar. Bernardo, pega ele para mim. Aquele livro amarelo aqui. Movimento Só para explicar, Negro... é a segunda live. É a segunda live. Esse livro amarelo com verde. Já vai acabar, hein? Movimento Negro em Fotos. Januário Garcia merece isso. Olha aqui este primor. Eu tenho. Maravilhoso, que é as cenas do movimento negro, né? Nosso fotógrafo maravilhoso, que tem um acervo
né, que ninguém tem e que registrou neste livro aqui 25 anos, 1980 a 2005, movimento negro no Brasil. Né? Então, são materiais como esses, né, que são importantíssimos, profissionais como esses, né, da comunicação, que têm contado e trazido as imagens e eternizado os momentos da luta política, né, contra o racismo no Brasil. Todo o nosso apreço, Januário, para ti. Bom, é isso, né, Adame? A gente falou aqui mais que a tal da Regina Dames deixa a Bel falar. Ela está falando tem quase 2 horas aqui. Eu já estou aqui, olha, já estou aqui esvaída. Eu nem quase falei. Agora que começou, né? Falar também quando começa. Mas aí essa live era só para fazer a despedida, né, que ficou faltando na primeira live. Era o rabicho da live. Era o rabicho da live. E aqui, falar para ela que tem aqui seu livrinho, que tu me emprestou há muito tempo, né? E aqui, para fechar a live, né, efetivamente, de novo, saudar as mulheres negras brasileiras, mulheres negras corajosas que enfrentam a polícia, que enfrentam dentro de casa, né, que saem à cena pública, assim como Marli Soares, né, pela justiça, pela memória, pela reparação, né, das nossas vidas negras, que são vidas atacadas, né, pelo racismo, exterminadas, mas que jamais ficam no esquecimento. Né? E saudar aí todas as mulheres negras que estão mobilizadas pelo nosso Julho das Pretas, pelos 5 anos da Grande Marcha Nacional das Mulheres Negras contra o Racismo e a Violência pelo Bem Viver. Não vou devolver seu livrinho. Devolvo sim. Que tem proposto uma nova sociedade, uma ruptura com este pacto civilizatório, um pacto civilizatório racista, sexista, né? Um pacto civilizatório de morte, né? E forjado estratégias, e mais que tudo, ocupado a cena política e a cena pública, tensionando e fazendo com que esse Brasil vá para frente. Esse Brasil não vai para frente sem mulheres negras. Né? Então, quero aqui deixar meu abraço a todas as mulheres negras brasileiras, né, para esse Julho das Pretas, né, e para essa nossa discussão, e parabenizar as mulheres negras que, ao longo do mês, conversarão aqui contigo, e que tu, né, continue fazendo esse trabalho bastante importante, junto aí com as seccionais da OAB de todo o Brasil, para que realmente a nossa comissão, a verdade, né, a verdade sobre a escravidão negra seja recuperada, né, para que medidas reparatórias sejam adotadas, e mais que tudo, para que essa memória, né, negra, combativa, seja resgatada, e que para a eliminação do racismo seja central, né? Porque não é possível que a gente minimize o racismo no Brasil. E aí é preciso realmente a gente trazer as evidências históricas, né, e as consequências do âmbito legal, né? Como tu vem fazendo na ação do Tiririca, né, com relação ali ao achincalhamento, ao racismo, sexismo contra as mulheres negras, caçadas de Pedrinho, né, e por aí vai. Né? São casos emblemáticos que homens e mulheres negras têm feito e têm trazido historicamente para esse Brasil. Novamente, cada um e cada uma de nós tem um trabalho a fazer, e os brancos e brancas precisam fazer a sua parte para acabar com o racismo. Bem, quero dizer, para quem não está sabendo, que nós estamos, faltam 8 minutos em tese, para terminar a segunda live. Gente, já 8 que era minutos, o rabicho. Era o rabicho, que era só 8 minutos. Que era o rabicho da live, a Bel só ia se despedir, e estamos aqui já no encerramento, e que isso ofende um princípio constitucional, que é de proporcionalidade, que é o princípio de proporcionalidade do tempo razoável de live. Mas a Bel tinha muita coisa para falar, se deixar abre um espaço para mais um tempo aqui. E sabe o que é pior, né, Bel Cravelin? É que está aumentando gente, está chegando mais gente aqui e vai aumentando o número. Essas lives estão salvas, elas vão ficar salvas no Instagram. Não é só um problema de quantas pessoas estão aqui, quantos seguidores ou quantos são os que... É que, na verdade, elas estão registrando conteúdos e sai fora produção de conhecimento e sai fora
com as novas tecnologias e a oralidade, né? Porque a capacidade aí de histórias que têm sido arroladas, né, é muito importante, né? Pelo menos assim. A live do Iedo Ferreira foi uma coisa muito interessante. Então, quero dizer que essa é a número 2. Então, já tem uma anterior salva lá. Eu vou ter que desligar agora para poder salvar, que é o momento que tem que parar o mundo para poder apertar o botão certo. São 2 botões lá. Salvar e excluir. Então, você tem que apertar o botão correto, tem que preencher lá um negocinho lá, e quem quiser vai depois lá ver, e muita gente tem ido ver depois. Às vezes as pessoas não vêm aqui, que é para já descobrir que tem esse papo também. Não vou lá para o Adame não pensar que está vendo. E aí vai lá ver depois a live sério? lá. Não dá. Sério? Tem esse papo também. Aí fico espiando para depois convidar você para ir para a live dos outros. Enfim, obrigado. Agora, dessa vez, vamos nos despedir dentro do tempo regulamentar. Eu queria agradecer mais uma vez. E agora você fala, porque eu já agradeci no primeiro encerramento. E aí caiu, e aí eu voltei. Aí é a sua vez de agradecer agora. Bom, agradecer todo mundo que passou por aqui, né? Várias amigas, amigos, irmão, prima, ativistas, né? De vários lugares do Brasil, de várias produções, e que a gente continue em rede, né? Que a gente continue conversando, né, sobre as nossas várias vivências, experiências, inquietações, e mais que tudo, que a gente compartilhe conhecimento e que fortaleça os laços, as alianças, né, para que a gente realmente possa afirmar os direitos da população negra nesse país, né, e que se dá a partir disso, de conversas, de diálogo, de conhecimento, de propostas e, mais que tudo, de ações, né, porque a gente precisa realmente de reparações. Super obrigada e uma boa noite. Amanhã tem Hebe Matos substituindo Marta Abreu, que está de luto por causa do marido dela, que faleceu no sábado, falando sobre uma conversa sobre quilombos e o enfrentamento ao racismo, e uma avaliação da fabulosa Hebe Matos sobre a Comissão Nacional. Cuidado aí, tem gente que está estirando o estadual. Essa é a nova pegadinha. Muitas comissões que são estaduais estão tirando o estadual e diz assim, Comissão da Verdade da Escravidão Negra. O cidadão tem lá pouco, vamos dizer assim, pouco milho na estrada, pouco passo na estrada e já quer posar de galo. Então, a Comissão é Nacional da Verdade da Escravidão Negra, tem 18 comissões estaduais, tem que fazer essa diferença para saber que tem estrada aí, não adianta você querer sair correndo na frente, porque não vai chegar tão lá na frente. A estrada tem mostrado que o caminho é duro. Então, que a reparação mate o racismo na educação brasileira. Jovens, vai ter um tema desse, educação, que é a doutora Diva Zito, Comissão Educação e Reparação à Escravidão, presidente da Comissão da Escravidão Negra da OAB de São Paulo. Live então, sim, live dia sim, dia também, né? Noite sim, noite também. Todo dia tem live agora aqui. Então, e a fila já está lá e gente já reclamando. Tem programação em agosto, setembro. Reclamando porque, não, mas você não me convidou, você chamou a Bel Clavelin e não me chamou ainda. Eu falei, calma, gente, nós vamos abrir agora um outro espaço da live, que é a live da Comissão da Verdade da Escravidão, às 16 horas, que é para entrevistar essa live é muito concorrida, às 19 horas, tem live que não acaba mais, a gente vai entrar na live das 16 a partir do Instagram da Comissão da Verdade. Muito beijo, bem. Bel, beijo todo mundo. Tchau, obrigado. Vamos salvar, momento de paralisar o mundo para salvar a segunda live da Bel Clavelin, que já está estourando o tempo também. Era só um rabicho, mas só uma despedida. Paulo Martins, um abraço. Tchau, tchau, tchau.